Boa tarde, irmãos, que a paz do Senhor esteja com vocês nesta tarde de domingo, em nome de Jesus. Eu quero convidar vocês hoje, irmãos, a abrir a Bíblia de vocês aí no livro de Apocalipse, no último capítulo do Apocalipse. O Apocalipse é o último livro da Bíblia, e no último capítulo, do versículo 6 até o versículo 21. Então eu gostaria de compartilhar com vocês, de ler junto com vocês. Talvez tenha alguma tradução um pouco diferente do que a minha, mas enfim, a mensagem é a mesma, é verdadeira. Então diz assim lá no capítulo 22, do versículo 6 ao versículo 21. Estas palavras são dignas de confiança e verdadeiras. O Senhor, o Deus dos espíritos dos profetas, enviou o seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve hão de acontecer. Eis que venho em breve. Feliz ou bem-aventurado é aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Eu, João, sou aquele que ouviu e viu estas coisas. Tendo-as ouvido e visto, caí aos pés do anjo que me mostrou tudo aquilo para adorá-lo. Mas ele me disse: não faças isso. Sou servo como você e seus irmãos, os profetas, e os que guardam as palavras deste livro. Adore a Deus. Então me disse: não cele as palavras da profecia deste livro, pois o tempo está próximo. Continue o injusto a praticar injustiça. Continue o imundo na sua imundícia. Continue o justo a praticar justiça. E continue o santo a santificar-se. Agora já é Jesus que fala. Eis que venho em breve. A minha recompensa está comigo, e eu retribuirei a cada um de acordo com o que fez. Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Felizes, bem-aventurados, os que lavam as suas vestes, e assim têm direito a árvore da vida, e podem entrar na cidade pelas portas. Fora ficam os cães, os que praticam a feitiçaria, os que cometem imoralidades sexuais, os assassinos, os idólatras e todos os que amam e praticam a mentira. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para dar a vocês este testemunho concernente às igrejas. Eu sou a raiz e o descendente de Davi, e a resplandecente estrela da manhã. O Espírito e a noiva dizem: vem. E todo aquele que ouvir, diga: vem. Quem tiver sede, venha. E quem quiser, beba de graça da água da vida. Declaro a todos os que ouvem as palavras da profecia deste livro: se alguém lhe acrescentar algo, Deus lhe acrescentará as pragas descritas neste livro. Se alguém tirar alguma palavra deste livro de profecia, Deus tirará dele a sua parte na árvore da vida e na cidade santa, que são descritas neste livro. Aquele que dá testemunho destas coisas diz: sim, venho em breve. Amém. Vem, Senhor Jesus. A graça do Senhor Jesus seja com todos. Amém. Meus amados irmãos e minhas amadas irmãs em Cristo Jesus,
nosso Senhor, nosso Salvador. Que a paz e a graça de nosso Deus esteja com você. Amém. Este, irmãos, é o final deste livro maravilhoso, deste livro fascinante. Nele encontramos as últimas palavras vindas diretamente do céu para nós, para a humanidade em geral. Nele vimos, amados, Israel em sua grande tribulação e sua maravilhosa salvação. Vimos a Igreja de Jesus em sua beleza de noiva. Vimos também os terríveis juízos purificadores sobre a terra. E vimos que o céu e a terra passaram. Olhamos o novo céu, a nova terra e a nova Jerusalém. Além disso, vimos a gloriosa majestade de Deus e do Cordeiro sobre o trono. E nos é assegurado, no versículo 6, que essas palavras são verdadeiras. Toda pessoa que lê essas palavras é chamado a se decidir. Ela precisa tomar uma posição. Ou ela crê que essas são palavras verdadeiras de Deus, ou ela não crê. O livro tem o caráter de Deus, pois ele é inspirado diretamente por ele. O Senhor Deus, o Deus dos espíritos dos profetas, enviou o seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve hão de acontecer. Lembremos, irmãos, que se trata do mesmo Deus que chamou Isaías, que chamou Jeremias, que chamou Ezequiel e que chamou Daniel. Eis que venho em breve, bem-aventurado aquele que guarda as palavras das profecias deste livro. Quando João, irmãos, maravilhado pelo que o anjo estava a lhe mostrar, foi levado a se ajoelhar e se prostrar diante do anjo para adorá-lo, mas o anjo lhe disse com autoridade: não faças isso. Sou servo como você e seus irmãos, os profetas, e como os que guardam as palavras deste livro. Adore a Deus. O que o anjo diz a João neste momento, irmãos, é maravilhoso. O que o anjo está dizendo para João naquele momento é maravilhoso, e o que ele diz respeito a nós que adoramos a Deus, somente a Deus, e que guardamos as palavras deste livro de profecia. Ele está dizendo que ele, olhem bem, ele está dizendo que ele, o anjo de Deus, é nosso irmão. Que assim como ele é servo de Deus, é igual a João. E é igual a cada um de nós, servos de Deus. Nós, amados, eu e você, os anjos, todos os santos de Deus, do passado, do presente, do futuro, do céu, da terra, somos todos irmãos e conservos de Deus. Tentemos
imaginar a emoção de João, nosso irmão, ao ouvir essas palavras do anjo de Deus, nosso irmão. Pois o anjo diz claramente: sou servo como você e como todos os que guardam as palavras deste livro. Então, amados, se somos realmente servos de Deus, é preciso que todos nós examinemos com espírito de oração este livro e que guardemos as suas palavras. Seremos bem-aventurados, seremos felizes. Mas o anjo disse mais a João. O anjo disse: não cele as palavras da profecia deste livro, pois o tempo está próximo. João devia cuidar para que o livro encontrasse a mais ampla divulgação e se tornasse um bem comum à igreja. Pois as exortações e o consolo que nele está contido serão necessários em breve, porque o tempo está próximo. Depois de ouvir e guardar essas palavras do anjo que fala a João, quem poderá achar que não é necessário pregar à igreja sobre o Apocalipse? Aqueles pregadores que não pregam sobre este livro à igreja estão mantendo os servos de Deus, a quem ele foi enviado, longe das mais importantes profecias para os últimos dias da igreja na terra. Este livro não pode ser selado e nem pode deixar de ser pregado. Principalmente agora, em que vemos que se aproxima rapidamente o dia da volta do Senhor para buscar a sua noiva, a sua igreja, nós. Então, vejamos o que o anjo diz mais a seguir. Continue o injusto a praticar injustiça. Continue o imundo na sua imundícia. Continue o justo a praticar justiça. E continue o santo a santificar-se. Que os injustos continuem com as suas obras más, e os impuros se afundem mais ainda na sua sujeira. A vinda do reino de Deus não será atrasada, por isso, nem um só dia. Porém, os maus atrairão sobre si um duro juízo. Os filhos de Deus devem avançar cada vez mais decididamente para frente e para o alto, no seu santo caminho de busca pelo alvo, a santificação, pois logo virá o juiz. Eis que venho sem demora. A minha recompensa está comigo, e eu retribuirei a cada um de acordo com o que fez. Então, irmãos, cada um de nós receberá exatamente o que corresponde às suas obras, sejam boas ou más.
Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. O mundo deve saber. Os seus devem se consolar com isso, por saber que ele tem o poder sobre o princípio e o fim das coisas. Ou seja, o princípio e o fim de tudo está sob o seu poder. Ele fala a primeira e a última palavra decisiva sobre todo o acontecimento. Isso ainda quer dizer também que o meio está também em suas mãos. O início, o fim e o meio também está sob o domínio das suas mãos, sob o poder das suas mãos. E ele garante que cada alma humana vai receber a exata recompensa por todas as suas obras. Tudo o que é impuro e tudo o que permaneceu sob a maldição da justiça de Deus está excluído para sempre do novo mundo, pois fora ficam os cães, isto é, todos os que mantiverem desavergonhadamente seu caráter impuro. Esses são referidos como os cães, aqui no Apocalipse. Aqueles que praticam a feitiçaria também ficam fora. Os que cometem imoralidades sexuais, os assassinos, os idólatras e todos os que amam e praticam a mentira. A todos esses, o Pai já excluiu da nova terra e os mandou para o lago de fogo. Apocalipse 21, versículo 8. Essa passagem não está no capítulo que nós estamos vendo hoje, agora. Está no capítulo 21, versículo 8. Irmãos, olha que lindo o que vem a seguir. Eu, Jesus, que palavras animadoras. Glória a Jesus, aleluia, Senhor. Eu, Jesus, é Ele quem fala. O Senhor cita a si mesmo esse nome, o nome que é sobre todo nome, o nome de Jesus. É como se Ele quisesse colocar o seu selo e a sua assinatura no livro do Apocalipse. Somente pelo conteúdo desse livro, a humanidade ouve o que Jesus, que voltará em breve, que essas palavras são para nós, a humanidade, em toda a sua abrangência. Bem, irmãos, ainda teríamos muito o que falar sobre esse maravilhoso livro, que foi escrito pelo nosso irmão João, por ordem direta do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, irmãos, aquele que ainda não estiver reconciliado com Deus, venha reconciliar-se. Se você conhece alguém, certamente conhece, que não tenha ainda aceitado a Jesus como seu Salvador,
se reconciliando assim com Deus, exorte essa alma. Fale sobre a profecia. Fale sobre como está próximo o dia da volta do Senhor e fale sobre o que acontecerá na terra após o arrebatamento da igreja. Mas pense aí, será esta a conclusão da Bíblia? Certamente não. Pois a última palavra nos deixa ver o eterno recomeço. Vem, Senhor Jesus. O melhor ainda está por vir para todos os que esperam pela vinda do Senhor Jesus. E no caso dessa promessa final, sim, venho em breve. Podemos nos firmar em outra palavra. Lá em Salmos, capítulo 33, versículo 4, diz assim: pois a palavra do Senhor é verdadeira, Ele é fiel em tudo o que faz. A verdade é que não existe promessa mais importante ou gloriosa em todo o livro de Deus do que essa última palavra do Senhor Jesus Cristo para a sua igreja. Sim, venho em breve. Essa é a promessa da redenção. É a promessa da coroa, a promessa da nossa vitória. E ela vai se cumprir nos próximos dias. Se não dormirmos antes, será nos nossos dias. Quantas gerações passaram quando essa promessa foi feita, que esperavam presenciar esse dia. E, no entanto, Deus reservou esta geração para testemunhar o fato mais lindo e mais importante de toda a história da igreja na terra. Glória a Deus. Sim, venho em breve. Guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. E que tu e eu possamos dizer como Paulo: combati o bom combate, venci a carreira, guardei a minha fé. Estarei para sempre nos braços de Deus. Senhor, salva a minha família, em nome de Jesus. Senhor, abençoa a todo aquele que ouve e guarda a tua palavra na profecia deste livro do Apocalipse. Que todos sejam bem-aventurados, como tu dizes na tua promessa. Bem-aventurados aqueles que ouvem e guardam as palavras da profecia deste livro. Que as bênçãos e a paz de Deus estejam com você, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, para toda a eternidade. Amém. Aleluia.